Olá, como vão? Tudo bem? Nosso culto hoje de quarta-feira, e é uma quarta-feira muito especial, porque é 31 de março, e aqui no Brasil é uma data que nos lembra o golpe que foi dado em 1964, que instituiu um período de 20 anos de ditadura militar. Algumas pessoas hoje estão invocando comemorativamente a lembrança dessa data. E é interessante perceber que muitos, são cristãos nominais, são pessoas que se dizem discípulos de Cristo. Eu gostaria muito de fazer uma reflexão sobre esse espírito comemorativo dessa data à luz das Escrituras. Eu quero convidar você a ler comigo um texto que está em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 15. A palavra de Deus diz assim: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus mais nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. E no outro dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Preste atenção a partir do verso 16. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele. E postos de joelhos o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram-no com as próprias roupas. E levaram-no para fora, a fim de o crucificarem. 31 de março de 1964, inaugurou um período no Brasil onde os direitos civis foram restringidos, a violência cresceu muito e o poder se concentrou na mão de muitos poucos, que o exerceram com muita violência e perseguiram e mataram, e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. A Comissão da Verdade trouxe há uns anos atrás à luz alguns nomes que foram condenados pela justiça. Alguns, mesmo condenados pela justiça, têm sido ovacionados. E hoje eu vi em vídeos pessoas exaltando estas pessoas que foram condenadas. Entre esses, cristãos. E é interessante nós percebermos que tipo de religião o cristianismo do século XXI se tornou. Com certeza ele não é mais um cristianismo do Cristo Jesus. Não é mais um cristianismo que procede dos princípios do Evangelho. Ele tem sim uma forma literal, ele tem uma forma estética, social, bíblica. Mas de longe, muito longe, tem qualquer semelhança com a essência do Evangelho. Por quê? Porque Jesus, ele representa a hipossuficiência.
nesse mundo. Ele nasce de um casal pobre, ele nasce numa manjedoura, ele tem uma infância entre os menos favorecidos. Ele é homem de dores, como descreveu profeticamente Isaías. E a sua morte é marcada por alguma coisa que o dia de hoje tem que nos fazer lembrar. Jesus foi entregue às autoridades por inveja de religiosos, líderes religiosos, sacerdotes, fariseus e saduceus, que eram guardiões das tradições. Queridos, é importante perceber que nós somos cristãos não porque nos chamamos cristãos, não porque nos aglomeramos em templos que se chamam templos cristãos, mas porque decidimos andar nas pegadas do Cristo da Bíblia, do Cristo Jesus. E nós vimos que esse homem que foi entregue às autoridades com falsas acusações e por inveja dessas autoridades, também foi esquecido pelo povo. Esse povo que ele curou, que ele alimentou, que ele ressuscitou seus mortos, que ele abençoou suas crianças, incitado pelas autoridades, começou a clamar que lhes fosse solto Barrabás, um assassino, um homicida. E quanto a Jesus, que aquele que o estava julgando se torna em algum momento o seu defensor e diz: não vejo nele crime algum para ser condenado. Esta multidão que esqueceu desse Cristo começa a dizer: crucificam, crucificam. Então ele é entregue aos soldados para agradar a multidão, ele é levado a um lugar escondido, as suas roupas são tiradas e é colocado sobre ele um tecido púrpura. Quando a Bíblia fala tecido púrpura, é preciso entender que essa cor ela tem um gradiente. Ela pode ir de um vermelho escuro a um roxo brilhante. Quando colocaram sobre ele um pano nesse conjunto cromático, nessa cor, era para esconder o sangue que viria das feridas da tortura, os hematomas que surgiriam pela tortura. Colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, bateram nele a ponto de arrancar pedaços da sua carne. Tiraram dele toda a dignidade que qualquer ser humano tem direito por apenas nascer e ser humano. Jesus levou sobre si não apenas as nossas enfermidades, mas ele deveria ter, levando sobre si, esgotado toda a violência e toda a tortura. O que é pior é que esses soldados, depois que o torturam, tiram dele a sua roupa suja de sangue, escondida na cor púrpura, e colocam de volta a sua roupa, e aí o colocam do lado de fora, escondendo o seu crime, escondendo a sua tortura. Mas o fato disso estar registrado nas páginas do Evangelho de Marcos significa que Deus viu e Deus se lembra. E eu quero aqui trazer uma frase que é de Dom Paulo Evaristo, nos anos de ditadura, numa igreja da Candelária, onde ele, celebrando uma missa, diz que Deus é o vingador de todo crime contra a dignidade humana. Marcos, nesse texto, ele faz essa afirmação. Deus não se esqueceu dos torturadores. Não dá para esconder atrás de um pacto, não dá para esconder atrás de um acordo legalizado aqueles que torturaram, porque darão contas a Deus. Mas sabe o que é pior do que aqueles que torturam? Aqueles que celebram a tortura. Eu estou impressionado com o grau de violência das pessoas que apoiam isso que nós vivemos hoje como governo, os chamados cristãos, que repetem frases do tipo: bandido bom é bandido morto, é bom que se mate muita gente. Frases que foram ditas durante anos por um deputado que depois se torna candidato à presidência e depois vira presidente. E essas pessoas saem à rua hoje, se esquecendo que Deus é o vingador de toda tortura,
de toda maldade. E que o Cristo da Bíblia não tem nenhum compromisso com denominação, não tem nenhum compromisso com título que o homem tenha de apóstolo, de bispo, de pastor, de crente, de obreiro. Ele tem um compromisso com a misericórdia, ele tem um compromisso com a santidade, ele tem um compromisso com a capacidade de se colocar no lugar daquele que sofre e de ajudá-lo. Não, Jesus não é o príncipe do ódio, ele é o príncipe da paz. E eu quero dizer para você que me ouve, se você ouvir alguém dizer assim, mas o pastor devia ficar na igreja pregando o evangelho, o pastor tem que ser anunciador da vida, da obra e das palavras do Cristo Jesus. O crente tem que ser luz onde há trevas, tem que ser sal onde há podridão e onde não há sabor. Esse é o papel daquele que se coloca como discípulo de Cristo. Então, nessa noite, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que você leia esse texto e que você entenda que aquilo que aconteceu nos anos da ditadura, que é chamado de tortura, as mulheres que tiveram ratos colocados dentro de suas vaginas, as crianças de pessoas torturadas que foram marcadas como terroristas e entregue a pais, tomados dos seus filhos, pais outros, homens que não voltaram para casa enquanto pais, enquanto maridos, enquanto filhos, enquanto irmãos, pessoas que foram baleadas, pessoas que foram mortas, pessoas que ainda não se sabe o paradeiro sequer dos seus corpos. Essas pessoas clamam e nós não podemos celebrar isso. Um cristão verdadeiro tem um compromisso com o ideal do seu Senhor. Em nome de Jesus, que você possa fazer essa reflexão nessa quarta-feira. Deus te abençoe.